Alô, queridos alunos, mais uma vez estamos aqui dando continuidade à nossa sequência de conteúdos e eu quero só lhes lembrar que na aula passada nós terminamos o capítulo que falava sobre a era napoleônica e como um elemento que faz parte da aula seguinte, hoje nós iremos iniciar um conteúdo novo chamado Revolução Industrial. O nome é sugestivo. Eu quero abrir os nossos estudos incitando você a uma discussão reflexiva, evidentemente, sobre a temática Revolução Industrial. É claro que essa Revolução Industrial está atrelada a um, a um processo. Nenhuma revolução, ela pode ser descrita a partir do período em que ela se encontra. Evidentemente que, assim como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial requer análise de um processo como se deu. O historiador inglês Eric Hobsbawm diz que o boom, quando ele fala do boom, ele está falando em inglês, ou seja, o momento de explosão, o momento de emergência da Revolução Industrial. Evidentemente que ele não está se referindo a desconsiderando um momento específico, mas na verdade ele diz que foi entre 1840 e 1860. Contudo, é anterior a esse processo que acontece determinadas medidas que vai culminar nessa explosão que foi a Revolução Industrial. Pois bem, quando nós nos referimos à Revolução Industrial, nós temos que entender que esse processo é extremamente passível de uma análise. E é por isso que nós iniciamos nosso capítulo com a análise desses elementos que levaram à culminância da Revolução Industrial. No livro de vocês, esse assunto se encontra na página 418. Eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 418 e você vai ver prosperidade inglesa e domínio mundial. Na abertura do livro ele traz alguns temas, ele aborda alguns subtópicos que são de extrema necessidade que você entenda, porque são esses subtópicos que vão fundamentar a revolução em si. Destaca-se aqui o fato dos monarcas ingleses, ao longo dos seus reinados, junto com a Câmara dos Comuns, adotarem medidas que de alguma forma vão culminar em resultados mais adiante. Mas eu destaco aqui os atos de navegação. Professor, o que seriam esses atos de navegação? Seria um ato instituído por Oliver Cromwell, governante inglês pós-revolução puritana, que implementou esse ato no intuito de fortalecimento da burguesia inglesa. O que é que esse ato dizia em si? Esse ato dizia que todas as mercadorias que entrassem na Inglaterra ou saíssem da Inglaterra teriam que ter bandeira inglesa. Não entraria nos portos ingleses nenhuma mercadoria vindo de uma colônia ou de uma nação que não viesse transportada por navios ingleses. Qual é o objetivo disso, professor? O objetivo disso é fortalecer a burguesia e, consequentemente, a marinha inglesa. Ok? Esse ato favoreceu tanto
É claro que não só esse ato em si, mas as medidas tomadas anterior a esse ato fortaleceu tanto a Marinha Inglesa que ela se tornou dona dos mares. Quando fala dona dos mares, eu estou falando que a Marinha inglesa se tornou a marinha mais poderosa do mundo. Portanto, mais poderosa, mais domínio tem sobre vastos territórios, tanto na Europa, quanto na África, quanto nas Américas, quanto nas Índias e até na Oceania. Ou seja, esse ato foi de suma importância para o fortalecimento da Marinha. É claro que é esse ato que eu estou destacando aqui. O segundo ponto, eu destaco a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, que assegurava o poder do parlamento sobre o monarca. Que declaração de direito é essa? Foi uma declaração assinada por Guilherme de Orange, que foi conduzido ao reino inglês para depor Jaime II, que não estava agradando a burguesia naquele momento. Essa declaração reconhece o poder do parlamento sobre o rei. Ou seja, é a burguesia dando um calço nos reis ingleses. Ou seja, só fazem o que nós aprovamos aqui no parlamento. Anteriormente a isso, o rei fazia do jeito que queria, mas agora com essa declaração, os reis só fazem o que o parlamento quer. E claro que o que o parlamento quer? O parlamento quer se fortalecer e para isso adota medidas para que se possa se fortalecer. Tais fatores culminaram na acumulação de capitais pela burguesia, ou seja, acúmulo de capitais, dinheiro investido, dinheiro em caixa, dominando os mares. A economia inglesa vai disparar, o que faz com que esta burguesia acumule bastante capitais para futuros investimentos. Ou seja, a economia inglesa cresceu tanto que diversos países da Europa passaram a ser dependentes direto da Inglaterra, como exemplo, Portugal. Partindo dessa perspectiva, eu falo sobre o terceiro tópico, que é os cercamentos. Professor, o que é os cercamentos? Os cercamentos, na verdade, para que nós possamos traduzir, é o apropriamento, a apropriação das terras comunitárias por particulares. Genericamente é isso. Ou seja, na Inglaterra existia terras que eram de usufruto de todos. Pertencia ao Estado, mas todos poderiam usufruir. O que a burguesia faz? A burguesia que está no poder agora, através do parlamento e utilizando a figura do rei como dirigente, cede essas terras comuns a particulares. Esses particulares cercam essas terras comuns e expulsa todos aqueles que lá outrora viviam. Tal fator culmina numa crise social. Ou seja, as pessoas perdem os locais de onde habitam e, portanto, passam a migrar para as cidades, na esperança de conseguir alguma coisa lá. Se não tinha nada no campo, vão para a cidade. Ou seja,
há uma transformação social na Inglaterra nesse tempo. Então, o que foi que ocasionou como efeito principal? No livro de vocês, na página 422, e tem 2 pontos aqui. O aumento da produção agrícola é necessário para alimentar uma população em constante crescimento, sobretudo nas cidades. Ou seja, os particulares começam a produzir dentro dessas propriedades que outrora pertenciam ao Estado e aumenta a produção agrícola. A expulsão dos camponeses, o segundo ponto, a expulsão dos camponeses de suas terras. Muitos ficaram desempregados e vagando por toda a Inglaterra, porém a maior parte da população buscou oportunidade nos centros urbanos, servindo de mão de obra para as recém-criadas fábricas inglesas. Ou seja, há uma disponibilidade agora de mão de obra barata. Como resultado disso, cria-se uma força de trabalho numerosa nas grandes cidades a preço de banana, como diz a história. Com relação ainda aos cercamentos, o campo vai fornecer o carvão mineral. Você diz o que é carvão mineral? Carvão mineral é a peça fundamental que propõe energia para a manutenção das máquinas. Ok? Então, o carvão vai ser explorado a partir desta modernização dentro dos campos para servir de alimento para as máquinas. Então, na página seguinte eu falei sobre atos de navegação, declaração de direitos e os cercamentos. Na página seguinte, eu vou olhar se eu tenho tempo ainda para que nós possamos falar. Na página seguinte, eu iria falar sobre manufatura, mas nós não temos tempo mais. E eu encerro a aula de hoje na página 422. Ou seja, eu falo só sobre o histórico e os elementos que fundamentaram a explosão da Revolução Industrial. Espero que eu tenha sido compreendido. Boa aula, dá o seu like lá e se inscreva no canal.